Pessoal, bom dia. A gente está começando a gravação, então só deixar um aviso que, como a aula está sendo gravada, sua imagem e sua voz podem ser utilizadas nesse vídeo, né? Se você se manifestar durante a aula, você está concordando com esses termos. Na aula de hoje a gente vai ver o conceito de integral. Eu vou começar falando de integral definida. E a gente vai ver que esse conceito aqui está intimamente relacionado com a noção de área, tá? Imagina o seguinte, pessoal, que a gente tem uma certa função, cujo gráfico está representado aqui. Eu gostaria de saber a área entre o gráfico de f e o intervalo AB, aqui, onde essa função está definida. Tá bom? Essa área é o que eu vou chamar de integral definida de f em AB. E a notação que eu vou usar para isso é a seguinte. Eu vou colocar esse símbolo aqui, essa espécie de S esticado, de S para lembrar aí, soma, tá? Que é uma soma, isso vai ficar claro já já. Eu boto a função aqui, eu boto um dx aqui, eu coloco os limites aqui. Então, isso aqui é uma questão de definição. Eu estou definindo a integral definida de f em AB como sendo essa área aqui, tá bom? Se eu estou definindo a integral como uma área, a gente vai ver que a gente sabe calcular algumas integrais desde criança. Eu estou dando para vocês aqui a função constante igual a 1. Então, a minha função
é 1. E os meus limites de integração aqui são quem? 0 e 5. Quanto que é isso aqui? Essa integral, pela minha definição de integral definida, é o quê? Essa área aqui, não é? Quanto que é essa área aqui? É base, que é quanto? Vezes a altura. A altura é quanto aqui? É 1, né? Quanto que é essa integral aqui, então? 5. Vocês concordam comigo? Vocês também sabem calcular essa integral aqui. Essa função aqui é a função y igual a x. Vamos dizer que isso aqui é o intervalo 0, 1. Então tem uma certa área aqui, né? Essa área é quem? É o que eu chamo de integral de x no intervalo 0, 1. Quanto que é essa integral aqui? 1 meio da base. A base é o quê? É 1. E a altura? Nesse ponto aqui, quanto vale isso? 1, né? A altura é 1 também. Então, quanto que é essa integral aqui? 1 meio. E aqui agora, pessoal, se eu botar uma parábola aqui? Eu sei que vocês sabem resolver essa integral porque vocês não estão estudando isso pela primeira vez, mas vamos nos ater ainda ao conceito de integral apresentado aqui. A integral aqui foi apresentado como uma área, né? Vocês sabem calcular, com fórmulas simples, a área abaixo de uma parábola? Não. Não. Então, nesse caso, fica a pergunta: como proceder quando não sabemos uma fórmula para a área da região entre F e AB? Eu vou abusar um pouquinho entre o gráfico de F e AB, mas eu vou escrever entre F e AB. Essa é a pergunta-chave aqui. Como é que a gente resolve esse problema aqui? Eu vou gastar um tempinho com vocês agora, tentando resolver esse problema.
Deixa eu fazer o gráfico aqui de novo, mas um pouquinho maior. Aquela parábola está aqui, tá? Eu tinha colocado 2 aqui, né? Eu posso colocar B? Eu posso, só para generalizar um pouco, em vez de colocar 0 aqui, eu posso colocar A, só para eu mostrar o procedimento geral, entre A e B, né? A questão é, eu quero essa área aqui, mas eu não tenho uma fórmula. Eu não sei uma fórmula para uma região que é uma espécie de triângulo meio curvo aqui, né? Essa aresta aqui do triângulo, ela tem uma curvatura parabólica, ela não é uma reta, né? Então foi o seguinte, eu não sei resolver esse problema, eu vou baixar minha bola. Eu não vou tentar mais resolver ele de maneira exata. Vamos tentar aproximar a solução desse problema? Olha o seguinte aqui, pessoal. Eu marquei 4 pontos aqui ao longo do intervalo de integração. Com esses 4 pontos aqui, eu pude definir 3 retângulos aqui, vocês concordam? Repara que eu estou pegando o seguinte, a base de um retângulo desse é o quê? É o segmento de reta localizado entre dois pontos consecutivos aqui. Então aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. E a altura desse retângulo eu escolhi o seguinte, eu peguei o ponto da direita da base, do segmento que define a base, jogo ele na função e pego essa altura aqui como outra base, né? Eu pego essa altura aqui e a partir daqui eu volto um comprimento equivalente ao da base, de modo que eu defino um retângulo aqui, né? É, eu marquei esses pontos aqui, então, em princípio, eu conheço essa distância daqui para cá, eu conheço a distância daqui para cá, eu conheço a distância daqui para cá. Eu conheço o valor da base, não é? Se eu conheço o valor desses pontos aqui, e eu tenho a fórmula para a função, quando eu jogo esses pontos na função, eu conheço essa altura aqui, eu conheço essa altura aqui, eu conheço essa altura aqui. Vocês concordam? O que eu estou dizendo aqui é que aquela área que eu queria pegar, ela é aproximada pela soma das áreas de retângulos. Concordam? Eu não estou resolvendo o problema, mas eu estou criando uma solução aproximada para ele, né? Como é que é a soma da área desses retângulos aqui? Vamos dizer que esses segmentos aqui têm comprimento ΔX, pode ser? Quanto que vale ΔX aqui nesse meu problema? B menos A, o comprimento do intervalo todo, dividido por 3. Porque vê se concorda que 3 vezes ΔX dá o B menos A. Concordam? Sim. Para definir essa altura aqui, eu peguei o quê?
Então, essa área aqui, ela é aproximadamente o quê? O ΔX, que é base, vezes uma altura. Quem é essa primeira altura aqui? É o F de A mais ΔX. Quem é essa segunda área aqui? ΔX vezes o F de A mais 2 ΔX. E quem é essa terceira aqui? ΔX vezes F de A mais 3 ΔX. Concordam? Vem cá, eu estou resolvendo o problema de maneira aproximada, eu não estou resolvendo de maneira exata, mas eu estou errando para mais ou para menos aqui? Se eu não estou resolvendo exato, eu estou errando ou para mais ou para menos. Aqui nesse caso eu estou errando para quê? Para mais. Para mais, né? Tem uma espécie de área extra aqui, não, né? Como é que eu poderia errar menos? Vocês têm uma ideia? Usando o trapézio ou diminuindo o ΔX. Aproximando pela esquerda ali também os retângulos. Aproxima pelo ponto médio. Eu gostei dessas ideias. Então, vamos lá. QB, QA, né? Alguém deu a ideia de reduzir os retângulos e usar pontos à esquerda, né? Em vez de usar o ponto à direita. Então, vamos lá. Aqui está um, aqui está outro retângulo. Aqui está outro retângulo. Aqui está outro retângulo. Aqui está outro retângulo. Eu estou errando agora por falta ou por excesso? Por falta. Mas tá, eu consigo aproximar desse jeito também, né? A área aqui agora é o quê? Cada segmento desse é um ΔX, né? Eu tenho então o quê? Um ΔX vezes um F de quê? Essa primeira altura aqui é F de A. Essa segunda aqui é o quê? F de A, F de A mais A mais ΔX. ΔX. E assim por diante, né? Imagina que eu tivesse N retângulos aqui, pessoal. Como é que ficaria isso? Um certo somatório. Se eu tivesse N retângulos, eu vou somar N parcelas, né? Aqui é o ΔX. ΔX nesse caso aqui é quem? Eu estou imaginando que eu tenho N retângulos, né? Se eu tenho N retângulos, o ΔX é B menos A sobre N. E quem vai ser esse F aqui? Vai ser um certo XI. XI é quem? A mais I menos 1 vezes ΔX. Vê se vocês concordam.
Vamos botar aqui igual a 1, igual a 2, igual a 3. Aqui o i igual a 1, quando eu botar 1 aqui, vai dar a só, né? Se esse aqui for o i igual a 2, 2 menos 1 dá 1. Então a mais delta x dá esse ponto aqui. Concordam? Sim. Pessoal, o que acontece quando eu fizer esse n muito grande aqui? Quando eu fizer esse n muito grande, eu vou ter muitos pontos aqui, né? O número de retângulos vai aumentar também, não vai? Quando aumentar o número de retângulos, o que acontece aqui com esses buracos? Eles vão diminuindo, né? Eles vão Você vai diminuindo, chegando né? mais próximo da área real. Eu vou chegando mais próximo e mais próximo, cada vez mais próximo da área real, né? Vocês vão fazer um exercício agora um pouco mais abstrato. Vamos imaginar se eu pudesse fazer isso um número infinito de vezes. O que ia acontecer? Se eu fosse colocando mais e mais, em algum momento eu ia chegar na área real, né? Se eu pudesse fazer isso infinitas vezes, né? No limite, quando o número de retângulos tende ao infinito, essa área ali vai tender ao quê? Vai tender à área que eu estou procurando, que eu chamei de integral de A a B e f de x dx. Concordam? Em termos mais formais, eu estou dizendo que essa integral de AB de f de x dx, que eu defini como sendo aquela área, ela pode ser pensada como um limite, isso aqui, de um f de xi, delta x, quando n tende a infinito. Isso aqui é i indo de 1 até n. Lembrando que esse delta x aqui depende de n, né? Esse somatório aqui, a gente conhece ele como uma soma de Riemann. Em homenagem ao Riemann, foi um matemático do século XIX, se não me engano. Então, a noção de integral também é um limite. Vocês lembram, a gente já estudou a noção de derivada nesse curso como um limite. A derivada era que tipo de limite? Era o limite da inclinação de uma reta secante a um gráfico, né? Que no limite dava uma tangente, né? Então, a noção de integral aqui é o quê? É um limite de uma soma de Riemann que converge para uma área abaixo do gráfico de uma função e acima de um dado intervalo. Tá? O que eu fiz aqui foi a construção, claro que eu não dei todos os detalhes que um curso de análise matemática daria, mas eu fiz a construção do quê? Da noção de integral definida como uma área. A gente viu aqui, eu motivei isso aqui com esse problema aqui de calcular a área abaixo dessa parábola, não é? Eu dei uma ideia geral nos slides seguintes aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte, é usar essa definição aqui para calcular aquela integral lá que a gente não sabe. Que é qual? Da integral entre 0 e 2, do quê? Y igual a x ao quadrado, né? Vamos fazer por excesso aqui essa aproximação?
Tá? Eu vou tentar aproximar essa área aqui por isso, então. Imagine que eu tenho N retângulos aqui, tá? Eu só desenhei 3, mas eu vou pensar que tenho N. Quem é o meu ΔX nesse caso? E quem é o meu XI? Ó, o X1 é 0, né? O X2 é o quê? Na verdade, o X1 é 0, o X2 é esse aqui, né? O meu XI, eu estou pegando a minha altura aqui como sendo o ponto direito, né? Ele é o quê, então? É o extremo esquerdo 0 mais I vezes o ΔX, né? Não, é I menos 1, né? X1, X2, aí quando eu botar 2 aqui fica ΔX e assim por diante, né? Então isso aqui é um somatório para ir de 1 até N do quê? De F de XI vezes ΔX. Agora vamos... Quem é o F de XI? É o I menos 1 ΔX ao quadrado, né? Vezes 1 ΔX. Concordam? Vamos desenvolver esse quadrado aqui dentro? Isso aqui vai dar ΔX ao quadrado vezes o quê? I ao quadrado menos 2I mais 1. Na verdade vai dar ΔX ao cubo aqui, né? Porque vai ter esse ΔX ao quadrado com esse, né? O ΔX ao cubo é o quê? É 2 sobre N ao cubo. É 2 ao cubo sobre N ao cubo. Vezes I ao quadrado. Menos 2I. Mais 1. Concordam? Eu vou dar mais um passo aqui. Esse somatório aí, ele depende de I, né? Ele está indexado em I. Então, tudo que não tiver I é como se fosse uma constante. Esse 2 ao cubo sobre N ao cubo aqui, esse 8 sobre N ao cubo, é como se fosse uma constante. Para ele, eu posso tirar para fora, não posso? E aqui agora fica um somatório de 1 até N, I ao quadrado, menos 2I, mais 1. Então, vamos lá, recapitulando. Vê se vocês concordam que esse somatório aqui eu posso quebrar em 3 somas.
Eu posso quebrar no somatório de i ao quadrado. Menos 2 vezes o somatório de i. Mais o somatório de 1. Concordam comigo ou não? Quanto que dá? Aqui eu estou somando 1 n vezes. Quanto dá isso aqui? Se eu somar 1 n vezes, dá quanto, pessoal? N. N. Aqui eu estou somando i de 1 até n. Quanto dá isso aqui? N vezes N menos 1 sobre 2. Isso aqui é 1 mais 2, né? Até n. É o somatório dos n primeiros naturais. Quanto dá isso? Alguém me falou. N vezes N menos 1 sobre 2. N mais 1 vezes n sobre 2, né? Não. Tem um menos 2 aqui, não tem? Desse aqui da frente. Que aí vai cancelar com isso aqui, né? Tá. A questão é... Então eu vou deixar o seguinte aqui. 8 sobre n ao cubo. Esse somatório aqui eu vou deixar aqui um pouquinho, porque ele é um pouquinho mais complicado. A gente já trata ele. Aqui então ficou o quê? Menos n mais 1, que eu posso colocar já como menos n ao quadrado menos n, e aqui vai ter um mais n, pode ser? Esse aqui. Então esse cancela com esse, né? Está faltando aqui eu resolver esse somatório dos primeiros n quadrados, né? No meu curso de matemática discreta na graduação, eu deduzo uma fórmula para isso, mas aqui eu não vou ter tempo. Vocês acreditam em mim se eu falar que isso aqui é 1/6? Não, tem uma outra forma mais bonita para isso. Isso aqui é 1/3 de n mais meio, n mais 1. Acreditam em mim ou não? Vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar em mim. Eu vou tentar dar uma justificativa mínima, não é uma prova, mas só para ver se vocês acreditam nessa fórmula. Se isso aqui for uma soma de 1 até 2 de i ao quadrado, ficaria o quê? É 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Dá quanto isso aqui? 5, né? 1/3 de 2 vezes 2 mais meio vezes 3. Esse 3 corta com esse 3 aqui, né? Aí isso aqui fica 4, mais 2 vezes 1 meio mais 1, 5. Acreditam nessa fórmula agora ou não? Posso seguir? Então eu cheguei à conclusão que a área era 8 sobre n ao cubo vezes 1/3 de n mais meio, n mais 1, menos n ao quadrado, né? Vamos dar uma desenvolvida aqui. N ao quadrado mais n sobre 2 vezes n mais 1 menos n ao quadrado. Aqui vai dar 1/3 de n ao cubo, né? Mais 1/3
de n ao quadrado mais 1/6 de n ao quadrado, né? Mais 1/6 de n menos n ao quadrado. Todo mundo concorda? Eu fiz alguma conta errada? Eu peço que vocês confiram. Ao quadrado n mais meio, tá. N ao cubo, n ao quadrado, n ao quadrado sobre 2, vezes 1/3, n sobre 2, vezes 1/3. Tá, acho que eu não fiz nenhuma conta errada, não. Dá pra gente simplificar isso aqui, pessoal? Quanto vale isso aqui? 1/3 de n ao cubo, né? Mais o quê? Quem tem n ao quadrado aqui, eu vou botar um denominador comum 6 no n ao quadrado, aí vai ter 2 daqui, 1 daqui e menos 6 daqui. 2 mais 1 dá 3. Com menos 6 dá menos 3, né? Menos 3 sobre 6 dá o quê? Menos 1 n ao quadrado. O n, o que tem n aqui? Mais 1/6 de n, né? Então, vamos lá. A minha área é aproximadamente quem? Um terço menos 1/2 mais 1/6, né? Dá pra gente simplificar algumas coisas aqui? Esse n ao cubo corta com esse n ao cubo, né? É menos, aí o 8 por 2 dá menos 4 sobre n, né? Porque esse n ao cubo aqui, esse n ao quadrado vai cortar n ao quadrado, vai ficar n embaixo. Mas 8 sobre 6, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, fica 4 terços. 4 sobre 3n ao quadrado, né? Concordam com isso aqui, pessoal, ou não? Concordam? Ok. Se vocês lembrarem aqui, essa caixinha verde, ela veio da onde? Vamos recordar. Ela veio dessa aproximação aqui, não foi? Essa aproximação aqui, eu chamei ela de quê? Soma de Riemann, não foi? Então isso aqui é a soma de Riemann daquela função que eu estou tentando integrar no intervalo de integração, né? Qual é a função que eu estou tentando integrar? A função que eu estou tentando integrar é f de x igual a x ao quadrado, no intervalo 0, 2, não é? Concordam? A gente aprendeu nessa aula de hoje o quê? Que a integral, que é essa área, entre 0 e 2 de x ao quadrado dx, ela é o quê? Ela é um limite. Ela é um limite de quem? Da soma de Riemann. Ela é um limite dessa soma de Riemann aqui. Quando o quê? Quando n vai para infinito. Se eu calcular esse limite aqui com n indo para infinito, dá quanto, pessoal? Esse último morre, esse morre, e esse aqui é constante. Fica o quê? 8 terços.
Integral de 0 a 2 de x ao quadrado dx é igual a 8 terços. Tá certo isso? Tá certo sim, professor. Vocês viram que eu posso calcular, eu posso resolver uma integral pela definição, não posso? Eu calculei essa integral aqui, eu usei alguma técnica de integração aqui ou usei simplesmente a definição? Eu usei simplesmente essa definição, né? Agora, se for um processo agradável, foi um processo fácil de fazer, x ao quadrado nem é das funções mais complicadas e isso eu gastei páginas de conta, né? Então, a definição, embora sempre você possa calcular uma integral pela definição, a definição não é o modo mais agradável, digamos, de calcular uma integral. Tá? O que a gente faz, então? A gente tem que aprender algumas técnicas, que nem derivada. Derivada, eu calculei uma derivada também pela definição. A definição dá muito trabalho para fazer, então a gente tem que aprender algumas técnicas para se virar nesse dia a dia aqui, né? O que eu vou fazer agora com vocês é mostrar algumas técnicas de integração. Como é que eu posso me virar para fazer integrais. Mas para isso, eu vou precisar apresentar para vocês um teorema antes. Professor, Oi. não sei como está a sua programação aí, mas eu posso sugerir um intervalo para a gente aí antes de começar esse tema aí? Deixa eu acabar Tentando isso ser- aqui. Eu pretendo fazer um intervalo depois que eu apresentar isso, tá bom? Ah, perfeito, perfeito. Tranquilo. Deixa eu só acabar de apresentar essa parte aqui. Contra... Deixa eu fazer aqui melhor. Essa aqui é a primeira versão. Ele tem uma segunda versão também.
O teorema fundamental do cálculo, você tem duas versões dele, ainda tem dois teoremas, né? Esse teorema recebe o nome de fundamental pelo seguinte: ele conecta as duas noções mais importantes de cálculo em um único teorema. Ele conecta derivadas e integrais. Como? A primeira versão diz o seguinte: se você tem uma certa função f, cuja derivada é um f de x, então a integral desse f no intervalo AB, ela é igual, isso aqui é uma área, né? O valor numérico dessa área é a diferença da função f avaliada em B menos a função f avaliada em A. E a gente costuma dar uma notação para essa diferença aqui, a gente costuma escrever isso como f de x entre A e B. E a segunda versão do teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: se f é uma função contínua e você tem uma função g definida em termos de uma integral desse jeito aqui, deixa eu corrigir aqui que eu abusei da notação aqui, isso não está correto, não. Eu botei x aqui dentro, né? Tem que ser t. T aqui e t aqui. Se f é uma função contínua e g é uma função definida em termos de uma integral desse jeito aqui, g é uma integral definida com o limite da função f, com limite inferior a e limite superior a x. O que essa segunda versão diz é o seguinte: é que a derivada dessa função g é o integrando. Tá? Esse f aí continua em função de x ou em função de t? Aqui está em função de t. O outro, ali de baixo. Não, aqui tanto faz, né? Se eu botar t aqui, tudo, isso é uma variável muda aqui, né? Ah, esse aqui de baixo é em x. Tá? Beleza. Esses dois teoremas aqui estão dizendo é o seguinte: olha aqui, você tem uma função f aqui que é derivada de uma outra, né? Essa f é derivada dessa f, não é? Quando você integra f, o resultado é expresso em função em termos de f, não é? Ou, de certa forma aqui, essa integração está desfazendo a derivação aqui, não é? Você está integrando uma coisa que é derivada de f e o resultado está dando f, não derivada, né? Então, esse teorema aqui diz que integral e derivada são duas operações reversas. O que a derivada faz, a integral está desfazendo, né? E se eu olhar aqui embaixo, você está vendo essa função aqui, que está definida em termos de uma integral, então essa g é uma integral da f, quando eu derivo a g, você desfaz a integral e recupera a f, né? Tá? Essa f aqui, f de x, é chamada de antiderivada de f, tá? Antiderivadas, esse teorema aqui vai nos dar um mecanismo para a gente calcular integrais de maneira mais fácil, sem recorrer à definição. Vamos ver alguns exemplos? Eu separei alguns exemplos aqui, deixa eu achar eles. Para não ter que ficar inventando exemplo. Esses exemplos aqui foram escolhidos para cobrir um leque amplo. Essa aqui é minha f de x. Quem é f? A f de x é o quê? É essa integral aqui.
indefinida, né? Essa integral indefinida também a gente chama de antiderivada de fzinho. A gente sabe que integral e derivadas aqui são operações reversas, né? Então é o seguinte, para eu derivar isso aqui, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: o fzão é uma função quando derivada da quem? Da ufzinho. Então, quando eu pegar esse fzão aqui e derivar, quem vai dar aqui é o x a n. Que função que quando eu derivo dá o x a n? Vê se vocês concordam que essa aqui cumpre o papel. Sim ou não? Tá ok. Sim, professor. Só essa aqui que cumpre esse papel? Você somar uma constante aqui, qualquer, também, xn mais 1, xn mais π, também cumprem esse papel. Também, né? Então, uma integral indefinida, sempre a função, a antiderivada aqui mais uma constante, também é uma antiderivada, né? Que função que quando derivada dá o seno? Menos cosseno, professor. Menos cosseno de x, só? Mais uma constante. Mais uma constante. Que função que quando derivada dá o cosseno? Seno. Que função que quando derivada dá a secante ao quadrado? Tangente de x, professor. Mais uma constante. Tangente de x mais uma constante. Isso mesmo. Deixa eu voltar no anterior. Que função que quando derivada dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? É o arco tangente de x. Essa aqui é muito importante. Que função quando derivada dá 1 sobre x? ln de módulo de x. ln de módulo de x mais uma constante. Muito bom que você falou módulo aqui. Por que é módulo? Que o ln é definido para número negativo. Mas vamos pensar aqui, por que tem que entrar um módulo aqui? Por que não tem um módulo aqui embaixo? Já pensaram nisso? Eu sei que a integral, ela desfaz o que a derivada faz, não é? Quem é essa derivada aqui? A gente tem que pensar em dois casos aqui, ver se vocês concordam. A gente tem que pensar aqui.
Se x for maior que zero, maior ou igual a zero, e se x for menor que zero, concordam? Se x for maior que zero, ln de x é quem? Para x maior que zero, o ln é quem? O ln do módulo de x é o próprio ln de x, não é? Se x é maior ou igual. Se x for menor que zero, o ln do módulo de x é quem? É ln de menos x. Deriva isso aqui para mim. Se x for maior que zero, ln de x é quem? É 1 sobre x, concordam? E nesse caso aqui, é 1 sobre menos x vezes a derivada do menos x, que é quem? Menos 1. Quanto que dá a derivada do ln de menos x? Um sobre x também. Então, que função tem como derivada 1 sobre x? O ln de x para x positivo ou o ln de menos x para x negativo? Então, por isso que tem um módulo aqui. Tá claro? Tem um outro caso muito importante. Quem é a antiderivada dessa função aqui? Ela própria é mais uma constante, né? Agora eu queria fazer um outro exemplo aqui, e a gente pode dar uma pausa. Quem é essa daqui? Vocês saberiam me dizer? Alguém sabe quem resolveu essa integral aqui? Eu sei. Qual é a derivada dessa função aqui? Derivar se sabe, não sabe? Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado elevado a meio, não é? Como é que é essa derivada aqui? Desce 1 meio. Vai subtrair 1 aqui. Quando eu fizer 1 meio menos 1, vai ficar menos 1 meio. Então vai vir uma raiz aqui para o denominador, né? Concorda? E quando eu derivar isso aqui de dentro, vai ter um 2x aqui, não é? Quem fica isso aqui? Faltou um x aqui, pessoal. Não. Faltou não. Não, faltou sim. Faltou sim. Era x dx aqui. Esse aqui fica x sobre... Quem é essa derivada? Quem é essa integral aqui, então? A integral de uma função é uma função... A integral de uma função é aquela função que, quando derivada, dá um integrando, né? Isso aqui derivado deu integrando, não deu? Então isso aqui é o quê? Só que uma constante também resolve aqui, né? Esse último exemplo não foi fácil, vocês concordam? Eu só consegui fazer porque eu sabia isso aqui. Concordam ou não? Sim. Esse último exemplo aqui, ele mostra o seguinte, integrar é muito, mas muito mais difícil que derivar em geral. Tá? Então a gente tem que desenvolver alguns truques adicionais.
Lá na derivada a gente tinha uma regra do produto, uma regra do quociente, né? Você tinha umas técnicas que facilitavam a derivação de alguns tipos de funções. A gente vai desenvolver aqui esse tipo de técnica. Então, a próxima parte da aula, depois do intervalo, a gente vai fazer isso. Depois eu vou mostrar uma aplicação de derivada, tá? De integral, perdão. Acho que a gente pode fazer uma pausa agora, tá bom, pessoal?